Fala galera do YouTube, beleza? Professor Ângelo Moreira na área, mais conhecido como Angelão. O tema da nossa aula de hoje será progressões geométricas, também conhecido como PG. Vem comigo, simbora! Galera, e não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative lá o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Simbora, pessoal. Vamos nessa. Progressões, então, geométricas. Mais conhecido, então, como PG. Professor Angelão na área. Observe essas sequências. Gostaria que vocês observassem, olha. Uma sequência 2, 4, 8, 16, menos 2, menos 6, menos 18. Estão observando essas sequências? Ó, menos 72, 24, menos 8, 5, 5, 5, 5. Estas sequências, pessoal, elas foram construídas de forma que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, multiplicado por uma constante. Observa. Sequências desse tipo, elas são chamadas de progressões geométricas. Eu vou explicar melhor o que seria isso. Fique comigo até o final. Essa constante que indicaremos por Q, vai ser uma letra que a gente vai utilizar para representar essa constante, ela vai ser denominada de razão da progressão geométrica. Calma lá que você vai entender o que é isso, hein? Veja bem, dada uma sequência, então, da forma A1, A2, A3, até o AN, ou seja, eu tenho o primeiro termo, que é o A1, o segundo termo, que é o A2, e assim em diante. A razão, que é a constante que a gente está usando e está representando essa constante como letra Q, tá? Ela vai ser sempre dada pelo seu sucessor dividido pelo seu antecessor. Vocês vão perceber muito que nas progressões geométricas a razão vai ser dada sempre dessa forma. O antecessor, o sucessor dividido pelo seu antecessor. Sempre vai dar o mesmo número. Quando isso acontece, dizemos que temos uma PG. Já estou adiantando um pouquinho o nosso bate-papo de hoje. Percebam que se eu pegar o A3 e dividir pelo A2, eu também vou obter a mesma constante. Eu quero que vocês observem isso em outras sequências que teremos pela frente. Simbora. Assim, na progressão, então, geométrica, observe, então, essas sequências 2, 4, 8, 16. Está vendo que a razão que a gente está chamando de Q, ela vale 2? Essa letra Q, ela vem de quociente, por isso que a gente representa ela pela letra Q. A gente, na verdade, faz a divisão do seu sucessor pelo antecessor. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2, 16 dividido por 8 dá 2. Quando isso acontece, dizemos que essa PG ela é crescente. Olha, observa que ela está do menor para o maior. Olha mais, menos 2, menos 6, menos 18. Olha agora a nossa razão, a nossa constante. A nossa razão equivale a 3, está vendo que a gente está chamando de quê? Se você pegar menos 6 e dividir por menos 2, vai dar 3. Menos 18 dividido por menos 6 vai dar 3. E observa que ela está do maior para o menor, então a gente chama ela de decrescente. Assim a gente começa a classificar as progressões geométricas. Menos 72, 24, menos 8. Aqui a gente observa que a razão ela vale menos 1/3. A gente chama isso de alternante. Olha, ela está negativa, positiva, negativa, positiva e assim constante, tá? E essa outra sequência, 5, 5, 5, 5, 5. A razão ela é sempre 1. Tá vendo? Se você pegar o sucessor e dividir pelo antecessor, 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Percebe que isso fica constante. Então, por isso que a gente chama essa progressão geométrica de constante. A gente tem esses tipos que a gente pode classificar, então, as progressões, então, geométricas. Tá bom? A gente vai classificar como crescente,
decrescente, alternante e constante. Agora eu vou definir, vou tentar mostrar para vocês como que a gente determina uma fórmula, né, que a gente chama nas progressões geométricas de termo geral. Como que a gente faz isso? Bom, imagine então a sequência A1, A2, isso aqui é a posição dos termos, né? A3, A4 e assim diante. Então imagina uma sequência. Se eu pegar o segundo termo, tá? Esse segundo termo aqui, o A2, ele é igual ao seu antecessor vezes a razão. Lembra da sequência? 2, 4, 8, 16. Lembra desse exemplo anterior? O A2 ele é igual ao A1 vezes a razão. A razão aqui não é o Q valendo 2? A razão então não vale 2? Como que eu defini essa razão? Eu peguei o sucessor e dividi pelo antecessor. 4 dividido por 2 equivale a 2. Então, a razão vale 2. Então, percebe que o segundo termo ele é o A1 vezes a razão. Isso é verdade. Ele é o primeiro termo vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2, né, equivale a 4. O terceiro termo ele é o A2. Olha aqui o terceiro termo. Ó. Ele é o A2 vezes a razão. Não é verdade? Ó? 2 vezes 4 equivale a 8. Só que o A2, por recorrência, ele não vale A1 vezes Q? Se a gente pegar isso daqui, ó, e substituir aqui, ó, tá? Se a gente substituir aqui, ó, a gente observa que o A3 equivale ao A1 vezes Q vezes Q. Olha lá, substitui ele aqui, ó. Aí a gente tem, então, o A3 como sendo A1 vezes Q ao quadrado. Observa o A4 agora. O A4, que seria o quarto termo, ele é o A3 vezes a razão, ou seja, 8 vezes 2, 16, está vendo? Agora, percebam que se o A3 vale A1 vezes Q2, que a gente chama de Q ao quadrado, né? Se a gente substituir o Q, o A1 vezes Q2 aqui, ó, a gente obtém o A4, que é o quarto termo dessa sequência. Ele vale A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Só que Q ao quadrado vezes Q equivale a Q elevado a 3. Ou seja, o A4 é igual a 1 vezes Q elevado a 3. A gente pode continuar essa brincadeira aqui, ó, e determinar o A5, o A6. Mas eu gostaria que vocês percebessem o seguinte. Observa que o A2 é o A1 vezes Q elevado a 1. O A3, olha o A3. Quem é o A3? Ele é o primeiro termo vezes Q elevado a 2. Está vendo que é sempre o antecessor? Observa o A4. O A4 vai ser o primeiro termo vezes Q elevado ao seu antecessor. Qual que é o antecessor de 4? 3. Então, olha, a gente observa que isso está, né, continuando essa brincadeira. Quem seria o A5? O A5 agora, a gente já sabe que ele vale o A1 vezes Q elevado a 4. Quem é o A6? É o A1 vezes Q elevado a 5. E assim continua, pessoal. Dessa maneira, a gente consegue construir, então, uma fórmula matemática chamada de termo geral das progressões geométricas. Tá? Então, tendo essa sequência, em que a razão é Q, a gente consegue, então, construí-la. Observe, então, a gente tem, então, essa relação que pode acontecer nas progressões geométricas. Simbora, então, para o termo geral das PGs. Olha, continuando assim, então, igual eu disse a vocês, podemos perceber que qualquer termo de uma PG ele pode ser expresso da seguinte forma. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. n menos 1 é o antecessor de n. Então, por isso que criaram-se, então, essa fórmula matemática que define, né, essa quantidade de termos que a gente consegue construir em uma progressão geométrica. Né?
onde n ele vai indicar qual termo que estamos nos referindo. Se é o sexto termo, se é o sétimo termo, se é o oitavo termo. Por exemplo, se eu quero definir o oitavo termo, o A8, o A8 vai ser igual ao A1 vezes Q elevado a 8 menos 1, que é 7. Então, essa fórmula matemática ajudou muito nas progressões geométricas a definir e resolver diversos problemas que veremos pela frente. Bom, essa fórmula, então, a n igual a 1 vezes q elevado a menos 1, a gente observa que o AN é o que a gente chama de termo geral. O A1 seria o primeiro termo da sequência. O N é o número de termos que essa PG possui, até esse AN, né? E o Q seria a razão dessa progressão, é esse número constante que a gente falou logo no início. Observe então essa fórmula. Olha, eu quero, a partir dessa fórmula, resolver esse problema. Olha, determine o 10º termo dessa progressão. 1, 3, 9. Já pararam para pensar qual é a razão? Simbora. Sabemos que o primeiro termo vale 1. A razão é 3. Observa que o próximo termo dessa sequência, olha lá, é 3. O próximo é 9. Então, se eu pegar o sucessor e dividir pelo antecessor, 3 dividido por 1 é 3, 9 dividido... Tá vendo aqui, ó, essa divisão aqui, ó, dá 3, essa divisão também dá 3. Se a gente dividir isso daqui, ó, a gente sempre vai encontrar 3. Então, a razão é 3. E o n é a quantidade de termos. Eu não estou querendo definir, né, qual é o 10º termo. Então, o n equivale a 10. Agora é só substituir nessa fórmula que eu deixei logo no início para vocês. Ó. Assim, substituindo, então, esses valores, a gente consegue escrever, então, assim, ó, o A10 vai ser igual ao A1, que seria o primeiro termo da sequência, vezes 3, que seria a razão, tá vendo a letra Q? Elevado a 10 menos 1, que é o 9, né? Então, o A10 vai ser igual a 1 vezes 3 elevado a 9. Se a gente fizer, então, esse cálculo de potência, 3 elevado a 9 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Esse número vezes 1 equivale a ele mesmo, né? Ou seja, o termo A10 equivale a esse número, 19.683. Mais um exemplo. Olha, observe essa fórmula novamente, já deixei ela aqui estacionada. Ó. Então, numa PG, o quarto termo é igual a 64 e o primeiro termo é igual a 1. Determine, então, a razão da progressão geométrica, da PG, e, em seguida, obtenha o seu oitavo termo. Opa, esse problema parece ser um pouco mais difícil, né? Mas não é não, o professor Angelão vai te ajudar. Ó. Fique comigo até o fim. Olha, observa, o A4 ele é o A1 vezes Q elevado a 3. Logo temos 64, não é isso que ele falou? Que o quarto termo é igual a 64. Então, 64 é igual a 1 vezes Q elevado a 3. Logo, Q elevado a 3 é igual a 64. Qual o número que eu elevo ao cubo que dá 64? Esse número é o 4. 4 elevado a 3 dá 64. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, a razão equivale a 4. Usando novamente essa fórmula do termo geral, a gente agora consegue definir, então, quem é o oitavo termo, que é o que ele está pedindo. Substituindo esses valores nessa fórmula, o A8 seria igual a 1 vezes Q elevado a 7, que é 8 menos 1, tá lembrado? O A8, então, vai ser 1 vezes 4, que é a razão, elevado a 7. 1 vezes 4 elevado a 7 equivale a 4 elevado a 7. E 4 elevado a 7 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 7 vezes. Fazendo essa conta, a gente obtém, então, o oitavo termo da progressão, como foi desejado no problema. Equivale a 16.384. Beleza? Show de bola? Gostaram? Então,
se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative lá o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Tudo jóia? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.